Olá, sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Eu sou o professor Luiz Eguê e nossa aula de hoje é sobre tensão normais em coluna de concreto armado. Então, uma coluna de concreto de 1.200 mm de altura é reforçada por 4 barras de aço, cada uma com diâmetro de 19 mm. Sabendo que o modo de elasticidade do aço é 200 GPa e o coeficiente de dilatação do aço é de 11,7 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. E o modo de elasticidade do concreto, 25 GPa, e o coeficiente de dilatação do concreto, 9,9 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, determine as tensões normais induzidas no aço e no concreto por um aumento de temperatura de 27 graus Celsius. Muito bem. Então, é interessante o que podemos visualizar nessa coluna de aço. Então, o que é que nós temos? Coluna de aço não, a coluna de concreto armado. Então, nós temos aqui uma coluna de concreto formada por 4 hastes de aço, onde essas 4 hastes de aço têm um diâmetro de 19 mm. Nós queremos determinar as tensões normais induzidas no aço e no concreto devido a um aumento de temperatura de 27 graus Celsius. Então, o que é que nós observamos? Nós observamos que essa coluna ela vai dilatar exatamente devido a um aumento de temperatura. Um aumento de temperatura de 27 graus Celsius. Então nós vamos observar que se esse elemento vai estar sofrendo a dilatação, mas vamos verificar que devido a essa dilatação, tanto o concreto como o aço devem ter exatamente o que? A mesma dilatação, já que eu tenho uma coluna formada por esse material. Então nós vamos verificar que, inicialmente, se eu tenho uma dilatação devido às forças normais atuantes, eu posso dizer que essa dilatação devido à força normal é dada pela equação força normal vezes o comprimento inicial do material dividido pela área pelo modo de elasticidade. Porém, se essa dilatação é devido à variação de temperatura, nós temos que a dilatação ela é igual ao comprimento inicial do material, como vocês podem ver aqui, vezes o coeficiente de temperatura, vezes a variação de temperatura. Então, o que é que nós podemos verificar? Podemos verificar que essa coluna ela pode sofrer uma variação no seu comprimento, tanto devido às forças internas normais, como devido exatamente a dilatação da temperatura, ou seja, eu posso ter uma dilatação em função da variação da temperatura. Então, nesse caso, nós vamos observar que essa coluna que nós temos de concreto, a sua dilatação vai ser em função das forças internas normais que vão agir, como também em função de da variação de temperatura. Mas antes disso, nós vamos agora estabelecer as áreas que eu tenho de aço e a área que eu tenho de concreto. Primeiro, vamos estabelecer a área do aço. Eu tenho então 4 hastes de aço. 4 hastes de aço de diâmetro igual a quanto? 19 mm. Então eu posso dizer que a área de aço vai ser 4 vezes π vezes d ao quadrado sobre 4, totalizando assim uma área de 0,0010179 metros quadrados. Então essa área aqui é a área de aço que eu tenho em metro quadrado. Porém, qual vai ser a área que eu tenho de concreto? Vamos ver que a área que eu tenho de concreto vai ser exatamente o que? A área da seção menos as 4 áreas da haste de aço. Ou seja, olha que legal, eu vou dizer que a área de concreto vai ser a área da seção menos a área do aço. Então, a área da seção, eu estou vendo que a minha seção é a seção de 200 por 200. 200 por 200 milímetros, eu vou ter uma área então de 0,2 por 0,2 metros. Então, a minha área total é de 0,2. Então, 0,2 ao quadrado, pois é uma área retangular, muito bem, ou se você quiser uma área quadrada, certo? Menos a área das hastes de aço, que vai me dar uma área do concreto de 0,039 metros quadrados. Então, eu verifico assim que nós temos aqui agora, nós sabemos qual é a área das hastes de aço e qual é a área do concreto. Mas para que precisamos saber isso aí? Para verificar que, primeiro, eu vou verificar que as dilatações, tanto no concreto como no aço, vão ter que ser exatamente o que? As mesmas. Então é importante verificar isso aí. Então eu vou verificar somente um detalhe. Olha só, eu sei, vamos voltar aqui, eu sei que o aço
ele tem um coeficiente de dilatação de 11,7 vezes 10 a menos 6. Concorda comigo? E eu vejo exatamente que o comprimento da coluna de concreto é igual ao comprimento da coluna de aço. Mas devido a essa variação de temperatura, eu consigo visualizar que o aço ele deve então se dilatar o que? Muito mais, ele vai ter uma dilatação muito maior do que a do concreto. Por quê? Porque ele possui um coeficiente de dilatação maior. Então, para compensar, nós vamos verificar o quê? Que nesse caso, olha só, eu posso verificar que tanto o aço como o concreto vão estar sujeitos às mesmas forças o que? As mesmas forças normais. Porém, é importante verificar que a força normal no aço vai ser negativa e a força normal no concreto vai ser positiva, para que eu possa dizer assim o que a força resultante, olha que legal, que a força resultante nessa coluna vai ser igual a zero. Tendo força resultante na coluna igual a zero, eu vou verificar então que a coluna dessa forma ela não vai ter exatamente o que? Nenhuma dilatação, ou seja, o aço compensa o que? O concreto. Então dessa forma nós vamos verificar o que? Que olha só, eu posso dizer que a dilatação que o material sofre é a dilatação devido à força normal, mas a dilatação devido à variação de temperatura. Então eu vou verificar o quê? Que a dilatação que eu tenho no concreto vai ser igual à dilatação no aço. Dilatação no concreto vai ser a força que age no concreto vezes L, a área do concreto, vezes quem? A elasticidade. Dilatação linear do concreto vai ser o seu comprimento inicial, o alfa do concreto, variação de temperatura. A mesma coisa para o aço, eu vou dizer que a dilatação no aço vai ser força que age, certo? Força normal que age nas hastes de aço, vezes o comprimento inicial da área, vezes uma elasticidade, mais a dilatação devido à variação de temperatura, que é o comprimento alfa delta T. Eu posso assim, tendo L, o comprimento como termo comum, eu posso eliminar. E aí eu passo a ter, olha só, que a força interna que age na coluna de concreto, dividido pelo módulo de elasticidade vezes a área do concreto, mais o alfa do concreto vezes delta T é igual, a menos, olha bem, por que não acha esse menos? Para compensar em função dele ter o que? Uma dilatação que maior, então menos P de C, que é a mesma força interna que age aonde, olha só, que age aonde, amigo, olha só, no concreto, dividido pelo módulo de elasticidade vezes a área mais o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Substituindo assim os valores, nós vamos ter que, vamos ver? Vou colocar, olha bem, como? Vamos voltar, só para percebermos aqui, como eu tenho esse valor aqui, que é o valor das forças internas como sendo um valor único, certo? Então nós vamos pegar esse valor aqui e vamos colocar ele em evidência. Esse fator aqui, esse valor é um valor comum à minha equação. Então eu posso aqui, colocar ele em evidência. Então, coloquei ele em evidência, nós passamos a ter exatamente esta equação. Substituindo os valores, vamos ter que a carga que age no aço é menos 8.185 newtons e a que age no concreto 8.185. Então, olha bem, verificando mais uma vez que a mesma força interna que age nas hastes de aço é a mesma força interna que age aonde? No concreto, porém uma é negativa, outra é positiva. E assim eu posso dizer o quê? Que a tensão que eu vou ter nas hastes de aço vai ser a força, que é menos 8.185 pela área das hastes de aço, tendo assim, olha bem, uma tensão de menos 8,04 MPa. Da mesma forma, vamos ver que a tensão no concreto vai ser igual a quem? Vai ser igual a força dividido pela área do concreto. A força que age na área do concreto é a mesma do aço, sem módulo, porém a área do concreto é uma área maior. Sendo assim, a tensão no concreto vai ser de 0,21 MPa. Então, assim está estabelecido, olha só, quais são as tensões que agem tanto na área do aço como na área do concreto, devido a uma variação de temperatura. Sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Inscrevam-se no nosso canal Banca Virtual e na internet www.virtualbanca.com.